caros alunos, sejam bem-vindos ao programa Aprender a Estudar em Casa. Pois, como sabem, sou o professor Zelino Furtado, professor de História de 8º e 9º ano. Para a aula de hoje, temos o seguinte sumário. Podem conferir. Revolução Neolítica, ou seja, dentro da Revolução Neolítica, que já tínhamos abordado, vamos falar de economia de produção e progressos técnicos. E o objetivo da aula é definir a economia de produção, também relacionar a sedentarização com as novas técnicas e, por último, compreender as necessidades da especialização do trabalho. Como estratégia, eu trouxe cá um texto para lermos e analisar. Passamos a leitura então do texto. A agricultura e a criação de gado irão aperfeiçoar-se devido ao surgimento de novas técnicas: enxada, machado, polido, facas, enxós, arado e utensílios, o que permitiram uma melhor exploração dos solos. Os indivíduos passaram a adquirir recursos alimentares necessários para a sua sobrevivência, sem correrem grandes riscos, e tornam-se produtores. Estas transformações foram tão importantes que levaram os historiadores a designá-los de Revolução Neolítica. A leitura do texto suscita-nos por algumas situações. Podemos já referir. Pois é, fala-se de agricultura e criação de gado. O que aconteceu com essas duas atividades? Houve então um aperfeiçoamento de quê? De novas técnicas, ou seja, dos instrumentos de trabalho. Esses instrumentos de trabalho, sobretudo para a agricultura, houve uma nova forma de trabalhar a pedra. E a partir dali passaram a ter instrumentos como, por exemplo, enxada, machado polido, facas, enxós, arado. Mas também devo-vos dizer que neste período de Neolítico, o homem já tinha trabalhado com os metais, mais concretamente com ferro, cobre e estanhos. Pois, também fizeram utensílios, recipientes, vasilhas, que permitiram uma melhor exploração dos solos. Diz ainda que os indivíduos passaram a ter maior recursos alimentares. Naturalmente, são as consequências das novas técnicas. E ali, portanto, que começou a surgir excedentes de produção. Portanto, a nova técnica aplicada à agricultura permitiu um maior rendimento, ou seja, um rendimento que ultrapassava o consumo da família. Portanto, ultrapassava o consumo imediato. Esses rendimentos que ultrapassavam são chamados de excedentes. E os excedentes de produção têm a sua finalidade, que mais ou menos é guardar. Ou seja, tinham que ser guardados ou trocados. Pois é. Então, o que é a expressão Revolução Neolítica? Nada mais, nada menos que um conjunto de transformações verificadas a nível técnico e no modo de vida do homem. Portanto, a Revolução Neolítica acabou por revolucionar o próprio modo de vida do homem. Como? O homem que era nômade e recoletor acabou por ser produtor e sedentário. Temos aqui uma imagem que ilustra muito bem esta situação. Tanto pode ver, temos um homem com enxada por cima de ombro. Isto pressupõe que estamos perante um agricultor. Temos outros a fazer colheitas, o homem e as mulheres, e também temos animais. Isto quer dizer que os homens, nesta época, começaram a domesticar os animais. Por último, temos uma habitação dos homens. Portanto, vamos lá ver detalhadamente mais abaixo o que é que o nosso texto irá nos dizer. Pois, diz ali que uma das grandes consequências da Revolução Neolítica é a sedentarização. O que é sedentarização?
Sedentarização é um modo de vida em que o homem passou a ter a sua residência certa, fixa, num lugar determinado. Portanto, é uma consequência de quê? Da Revolução Neolítica. Diz ainda, pois a necessidade de ficar perto dos solos cultivados e dos animais domesticados obrigou os indivíduos a fixar-se num dado lugar e, como tal, tiveram de construir as suas próprias habitações. Pois é, portanto, com a descoberta da agricultura, o homem sentiu na necessidade de proteger o seu campo de outros grupos inimigos, dos próprios animais ferozes, os animais selvagens, para não serem abandonados, estragados suas culturas, mas também tinha necessidade de catar as ervas daninhas e esperar pela colheita. Estes fatores contribuíram para que o homem se sedentarizou. É isto que nós chamamos de sedentarização. E o homem, para sedentarizar, tinha que habitar no lugar certo. Já a habitação não é a mesma que a época anterior. A habitação deixa de ser cavernas ou grutas, mas sim o homem passou a construir a sua própria habitação, ou seja, a sua própria casa. Então temos ali casas ou habitações que o homem passou a construir. Era de quê? Casas eram feitas de materiais locais. Podiam ser feitas de pedra, de madeira ou paus, de argila, de barros ou ainda de outros materiais que encontravam na localidade onde se pretendiam residir. Pois temos ali que as casas eram construídas de materiais locais, sim, podiam ser de pedras, madeira, tijolo ou barro, sendo cobertas de palha. Podiam ter formas circular, retangular ou quadrangular. Sendo por isso, trouxe algumas imagens que ilustram as habitações dos homens do tempo de Neolítico. Pois podemos ver ali uma casa de forma circular, outra de forma retangular. Temos outra habitação do homem feita por cima de água, mas também poderia vos dizer que houve casas construídas em copas das árvores, tudo isto é no sentido de segurança. E a maior parte da casa do Neolítico era também protegido com muralhas, okay? Para garantir a segurança da comunidade ou das famílias. Temos ali alguns instrumentos, algumas técnicas que foram aperfeiçoadas, o que contribuiu para revolucionar a agricultura, ou para que o homem ter mais produtos, mais rendimentos, que nós chamamos de excedente de produção. Entre os instrumentos, possamos já citar, preste atenção, temos ali então o que é? Vários instrumentos de trabalho que o homem utilizava. Atenção, temos machado de Neolítico, temos ali também foice neolítica, e temos facas, colheres de paus, e também temos machados em pedra. Isto quer dizer o quê? Quando falamos de enxadas, de machados, tudo de pedra, isto quer dizer que o homem no Neolítico trabalhava com pedra, como tinha trabalhado no Paleolítico, só que de maneira diferente. As pedras eram polidas, eram muito bem talhadas, mas finas. E para facilitar o seu manuseamento, eram colocados cabos de paus, como podem observar na figura. Portanto, podemos ler ali, o arado que o homem inventou também neste período, servia para quê? Para lavrar a terra, onde vai lançar as sementes. A enxada servia para cavar o chão, o machado servia para derrubar as árvores e limpar terrenos, a foice para ceifar cereais. Então, desta feita, o homem acabou de ter uma nova economia,
uma economia muito diferente, que foi chamada de economia de produção. Então, o que é uma economia de produção? Portanto, economia de produção, temos ali como definição, que são formas de vida em que os seres humanos produzem os seus alimentos através da agricultura e da pastorícia. Ou seja, as atividades agrícolas e da pastorícia permitiram que o homem produzisse a economia de produção. Ou seja, o homem acabou por ter excedentes de produção. E os excedentes de produção serviam para quê? Serviam para armazenar, para a época de penúria ou para trocas. Ok? Portanto, são finalidades dos excedentes de produção. Dissemos que os excedentes serviam para armazenamento. Por quê? O homem já tinha convivido com situações difíceis, onde aprendeu que era necessário armazenar alimentos para virem servir para outras épocas mais difíceis, que nós chamamos épocas de penúrias. Em outras circunstâncias, os excedentes de produção também serviram para ser trocados. Portanto, em últimas palavras, podemos dizer que a troca foi a primeira forma de comércio. Portanto, a imagem, o que é que nos mostra? Mostra-nos mulheres e homens no campo trabalhando, fazendo ceifagens dos produtos, nesse caso, de trigo. Fala-se também da nova técnica que está ligado à sedentarização, também ligado à agricultura e à pastorícia. Entendemos que a nova técnica, neste período, tanto que é uma nova maneira de produção para fabricagens de utensílios, de recipientes, de vasilhas, de cerâmica, de tecelagem, cestaria, também fizeram moagem, mó e roda. Qual era a finalidade de fabricar os utensílios de cerâmica? O objetivo era essencialmente o armazenamento, transporte dos produtos. Portanto, havia essa necessidade. Portanto, podem ver ali objetos de cerâmica. Temos vasos. Em primeiro momento, a cerâmica era trabalhada, era moldada à mão e seco a sol. Posteriormente, com a invenção da roda de oleiro, portanto, a argila passou a ser seca no forno. Portanto, essas são duas diferenças de trabalhar com a cerâmica. Pois, também diz que o homem acabou por desenvolver o sentido estético no trabalho com a cerâmica. Podem ver. Qual é o sentido estético? Portanto, o homem começou a desenhar, a pintar, a criar certas molduras nos vasos que fabricavam. Portanto, a maior parte de desenhos eram de formas geométricas. Portanto, isto era um sentido estético que acompanhou o fabrico dos instrumentos e das vasilhas também. Para a necessidade de vestuário que o homem tinha de que se vestir para proteger de sol, de frio ou de ventanias, portanto, o homem inventou a tecelagem, que é uma nova técnica, pois a tecelagem era feita de quê? Era feita de lã. Lã, o homem conseguia através das ovelhas, também de fibras naturais, como o algodão, o linho e cânhamo. Portanto, para atingir os tecidos, o homem utilizava tintas. Onde conseguiam? Como? Extraíam dos moluscos gordura de animal, seiva das plantas e de frutos. Para o trabalho de tecelagem,
ou seja, de tecer. Para conseguir os tecidos, o homem teve que inventar o tear. Havia dois tipos de tear. Tear vertical, como pode ver ali, e tear horizontal. Também uma outra técnica é a cestaria. Cestaria fazia um cesto. E cestos eram de quê? Pode ver, de palha, de couro, de vermes e de outras fibras naturais. Tudo isto serviam para armazenagens e para transporte dos produtos. Também outra técnica que o homem desenvolveu foi a moagem. Como podem ver aqui, temos almofariz, temos mó, roda de pedra que servia para triturar os alimentos, conseguir farinha. Temos também moinho, que acho que no nosso conhecimento consegue-se farinha para produzir ou confeccionar os alimentos. São as novas técnicas conhecidas por moagem. Temos também a roda. A roda também é outra invenção desta época. Revolucionou o período neolítico. Temos outras ainda que podemos anunciar, como charrua. Tanto, entre outros materiais, instrumentos das novas técnicas que acabaram por revolucionar ou transformar a vida do homem. Portanto, em termos de síntese daquilo que acabamos de dizer em relação a novas técnicas ou a produção de instrumentos de trabalho, podemos ver quais são as suas implicações. Então, portanto, com a prática da agricultura, surgiu uma nova profissão. Pessoa que passou a dedicar exclusivamente a essa atividade. Chama-se agricultor. Para a pastorícia, temos o pastor. Para a construção de casas, temos peças de pedreiros, carpinteiros, etc. Para novas técnicas, temos, de certo modo, trabalhos ligados ao artesanato, que são chamados de artesãos. E os artesãos podem ser pessoas que trabalham na cerâmica ou olaria, nós chamamos de oleiro. E pessoas que trabalham ligado à tecelagem, chamamos de tecelão. Cestaria, cesteiro. Portanto, esses trabalhos, ou essas atividades de cerâmica, de tecelagem, de cestaria, são praticamente feitos pelas mulheres. Enquanto que os homens dedicavam-se à segurança da comunidade. E na segurança da comunidade surgiu também o chefe ou os guerreiros. Temos como exercício de verificação de aprendizagem os seguintes: definir a economia de produção, indica os novos instrumentos utilizados na agricultura, refere as novas técnicas, relaciona a sedentarização com as novas técnicas, justifica a necessidade da especialização do trabalho. Muito bem. Após terem registrado os exercícios, propomos uma correção. Se não, vejamos. Então, a economia de produção é o que é? São formas de vida em que os seres humanos produzem os seus alimentos através da agricultura e da pastorícia.
os novos instrumentos técnicos utilizados na agricultura são, a nível de instrumentos, temos enxadas, pá, machado, faca, foice, foicinhas. Podemos ainda acrescentar picareta, martelo, entre outros instrumentos. E para as novas técnicas, temos cerâmica, tecelagem, cestaria, moagem, mó, roda. A quarta questão pede-se para relacionar a sedentarização com as novas técnicas. O que é que podemos dizer? Podemos dizer que com a sedentarização, o homem passou a dispor de mais tempo para dedicar às atividades agrícolas e, logo, ao aperfeiçoamento de instrumentos de trabalho, o que permitiu maior rendimento agrícola, ou seja, surgimento de excedentes de produção. Estes excedentes de produção deviam ser transportados e armazenados para épocas de penúrias, sendo para tais fins surgiram as novas técnicas. Tanto temos a relação entre a sedentarização com o surgimento das novas técnicas. As novas técnicas surgiram com a lógica de transporte dos produtos e de armazenagem dos produtos. Falta-nos a última questão. A resposta da questão número 5. Houve necessidades da especialização no trabalho devido à prática agrícola, aliada à sedentarização, mais acumulação de excedentes. Essas atividades exigiram do homem novos ofícios, tanto para fabricos de instrumentos de trabalhos, de utensílios para armazenagens e transportes de produtos, como para a segurança da comunidade. Como se vê, chegamos ao fim da nossa aula. Portanto, vamos sintetizar a aula de hoje, tendo esquemas que nos ilustram tudo aquilo que acabamos de ver. Falamos da economia de produção ou sedentarismo, e sobre esta parte acabamos por compreender que a economia de produção, portanto, é uma nova forma de vida que o homem adquiriu com a descoberta da agricultura e a criação de gado e passou a produzir os seus próprios alimentos. O homem deixou de ser recoletor, depredador ou nómada e passou a ser produtor e sedentário. Desenvolveu então a economia de produção, em que o homem passou a ter excedentes de produção. Os excedentes são aquilo que ultrapassava o consumo de imediato e serviam para troca ou armazenamento. Tudo isto foi facilitado pelas novas técnicas ou novos instrumentos de trabalho, que acabou por revolucionar a atividade agrícola e, como tal, houve maior rendimento ou excedentes de produção. Pois as novas técnicas são os trabalhos com a cerâmica, a cestaria, a moagem, a roda, tração animal, entre outras. Portanto, pode-se ver que houve um leque de atividades desenvolvidas no Neolítico e, ligadas a essas atividades, acabaram por surgir novas profissões. Finalizamos deste modo a aula de hoje no programa Aprender e Estudar em Casa. Espero que vão estudar, recapitular essa matéria da melhor forma possível e que vos sirvam também de um grande incentivo para mais estudos. Não se esqueçam que ainda vivemos
um período difícil provocado pela Covid-19. Atenção e muito cuidado. Protege-te para poder viver muitos e muitos anos. Obrigado.